Boa noite, Marizene. Boa noite, Ataíde. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos aguardar mais um momentinho, esperar o pessoal chegar e nós iniciamos aqui, tá bom? Mais um momentinho. Vamos iniciando então, enquanto os irmãos se achegam, nós vamos orar, aguardando então a chegada de mais alguns irmãos. Após, nós vamos cumprimentando, tá bom? Acabei de ver a Beth aqui. Boa noite, Beth, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Vamos orar então. Santo e eterno Deus, graças te damos por mais um dia de vida. Pedimos perdão pelos nossos pecados, se temos desagradado ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos livre do mal também e nos perdoe todos os pecados. Nos abençoa, Senhor. Adentra agora os nossos lares, as nossas casas, adentra a nossa vida, o nosso coração, para que possamos ser agraciados ao estudarmos a tua palavra. Ó Deus, abençoa todos que também se encontram enfermos. Envia, ó Deus, a tua cura para que haja alegria, para que haja regozijo. Te pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão sofrendo nesses momentos de crise, de pandemia, seja porque perdeu um ente querido, seja porque tem alguém doente, ou ele mesmo está doente, ou, ó Deus, seja qual for a causa, que o Senhor entre com providência, libertação, cura, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesse estudo também. É o que nós te rogamos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A Cris está aí conosco também. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda, tá? Deus abençoe. O Ataíde, firme e forte aí como representante dos homens que entram na nossa live. Daqui a pouco a Laerte deve estar por aí também, não é? E outros irmãos, Paulo Ivo, enfim. Vamos lá? Vamos iniciar. Eu mandei a nossa apostila nos grupos aí da igreja, grupo Mulheres que Oram e Liderança e Congregação também, tá bom? Então vocês podem acompanhar. Nós vamos continuar de onde nós paramos na apostila. Antes eu quero novamente ler Apocalipse com vocês do 1 ao 8. Nós estamos estudando a introdução da carta, não é? E já vimos alguns pontos. Hoje nós vamos continuar a ver o prólogo e a saudação. Tá muito boa, tá muito legal a aula de hoje. Então, os irmãos, se tiverem alguma dúvida ou alguma opinião, por favor, mande e comente aí no nosso link. Boa noite, Cidinha. Seja bem-vindo também. Deus abençoe, viu? O Rubens, presbítero Rubens também está conosco aí. Deus abençoe, presbítero Rubens. Representante aí do nosso, né, dos nossos oficiais. A Miriam está conosco. Boa noite, Miriam. Deus abençoe também, tá bom? Então vamos lá, já tem um número ótimo aí. A apostila está nos grupos da igreja, tá? Mulheres que oram, liderança e congregação. Podem abrir lá e acompanhar a apostila. Vamos lá? Já oramos? Então nós vamos começar aí na página de número 7, da onde nós paramos. Porém, nós vamos ler primeiro aqui o Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, tá bom? Vamos decorar esse livro aí, né? Vamos, como fala, digerir esse livro, entender o que esse livro fala. Esse livro é uma bênção.
na verdade, uma carta, né? Ele age como uma carta. Hoje nós vamos ver na aula que Apocalipse é mais uma carta do que propriamente um livro. Chamamos de livro, mas é propriamente uma carta, mais propriamente uma carta. Então, Apocalipse de João. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Hoje nós vamos estudar até essa parte aí, até soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quanto traspassaram. E todas as tribos da terra o lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então, essa é a introdução da carta. Nós estamos ainda no finalzinho do verso 3, nós estamos ainda estudando, mas hoje nós vamos entrar o verso 4 e metade do verso 5, tá bom? Deixa eu ver aqui antes de começar a exposição. Boa noite, minha sogra, Dona Maria Lúcia Spin, lá do Cangaíba, na Zona Leste de São Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite, Nice. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Boa noite, Raquel Spin. Deus abençoe, filha. Boa noite, Joana e Zé Carlos. Deus abençoe vocês também. Tá bom? Vamos lá, então? Eu acho que eu cumprimentei todos, né? Que mandaram um olá aqui. Se eu esqueci de alguém, me perdoe aí, porque nem sempre dá para ver todas as pessoas aqui. Mas vamos lá, então vamos à apostila. Nós paramos lá na página 7. É isso mesmo, na página 7. Tem uma marquinha vermelha, né? Na apostila aí que eu mandei para vocês, na página 7, depois do negrito bem-aventurado, tá certo? Então diz assim: quando esse livro foi escrito, que livro? O livro de Apocalipse. É possível que somente os livros do Antigo Testamento fossem lidos nos cultos cristãos, como parte da liturgia, tá certo? Então, nós temos que entender o seguinte: no final do século I ainda, só tinha o apóstolo João vivo, dos apóstolos que seguiram a Cristo, só tinha ele vivo. E ainda assim, os livros ainda não eram considerados canônicos. Eram lidos nas igrejas, mas a canonicidade, a Bíblia só se tornou Bíblia assim quando os eclesiásticos, né, os líderes da igreja, se reuniram lá no século III e fizeram um grande concílio das lideranças da igreja e falaram: esse livro é canônico. Lógico, nós cremos que esse movimento foi inspirado pelo Espírito Santo. A mesma inspiração, né, que Deus usou para que homens santos pudessem escrever a sua palavra, ele separou também homens para juntar o que era inspirado e o que não era inspirado. Muitos livros foram analisados junto com o que nós temos hoje, junto com os evangelhos, os 4 evangelhos, junto com Atos, o livro histórico, junto com o próprio Apocalipse, né, que é um livro apocalíptico, e foram desconsiderados, não foram considerados, portanto, como inspirados, porque continham erros ou por outros motivos. Mas fato é que o que nós temos hoje, né, nós cremos que são livros inspirados por Deus, tá? Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, nessa época, no final do primeiro século ainda, qual era a Bíblia da igreja? Da época de Paulo, da época
do próprio Jesus Cristo, da época agora de João, que está vivendo os últimos anos do século I. A Bíblia que eles usam é a Bíblia do Antigo Testamento, né? Por que nós temos que falar isso? Porque João reivindica o título de canonicidade para o livro de Apocalipse. Ele fala que é um livro inspirado. Então isso é singular. Nenhum outro livro do Novo Testamento o próprio autor reivindica que ele seja inspirado, mas João ele vai reivindicar isso. Ele vai dizer que esse livro tem que ser lido nas igrejas. E quando ele faz isso, ele então toma o livro como um livro ditado pelo próprio Deus, um livro inspirado, tá certo? Ele sabia de quem ele tinha recebido o livro. Então, o livro do Apocalipse é um livro realmente singular para ser estudado, para ser apreciado na igreja, né? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso na última aula. Bom, quando esse livro foi escrito, é possível que somente os livros do Antigo Testamento fossem lidos nos cultos cristãos como parte da liturgia. E acrescenta, foi ousadíssima a sugestão feita pelo vidente João, ele chama João de vidente, porque João vê o futuro também, né? Que esse livro deveria ser lido juntamente com os escritos sagrados, que eram o cânon hebraico, como eu disse, o Antigo Testamento. A palavra bem-aventurado, né, nós estamos estudando esse textinho aqui que aparece no início do versículo 3 de Apocalipse 1. Aparece a palavra bem-aventurado. Né? A palavra bem-aventurado é Macários, Macários. E às vezes é traduzida por feliz, mas ela significa mais que felicidade. Ela aponta para o Deus do qual fluem todas as bênçãos, tá certo? Então, Macários é a felicidade vinda do trono de Deus. Repare ainda um outro eco de que essa palavra de bem-aventurança do Apocalipse faz agora, de que ela faz, né? Agora sobre a observância da lei, né? Aí diz assim, né, no Apocalipse capítulo 3, o versículo diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas, né? Ler, ouvir e guardar eram determinações de Deus aos israelitas sobre a lei. Né? Quando a gente pega Josué capítulo 1, verso 7 a 8, eu acho que eu até cheguei a ver isso, né, na aula passada com vocês. Não tenho certeza. Mas se for, a gente está revisando, né? Então, Josué capítulo 1, verso 7 a 8, a gente vê, quando Deus está falando para Josué guardar, basicamente é isso que ele está falando, é o mesmo que está sendo dito em Apocalipse lá. Olha lá, Josué 1, do 7, o 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Agora, somente o 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, bem-aventurado, bem-sucedido, não é? Se ele guardasse aquela lei, se ele cumprisse aquela lei, se ele não desviasse daquela lei. Então, o Apocalipse, ele ecoa a mesma bem-aventurança de guardar a lei do Antigo Testamento, tá certo? Ou seja, o Apocalipse ele está em pé de igualdade com os livros da lei do Antigo Testamento. Essa deve ser a comparação, tá certo? Vamos lá ainda, o Salmo 1, verso 1 e 2. Eu também li na aula passada, mas vamos lá novamente para retomar aí. Salmo 1, um salmo bem conhecido, né? O que é que diz aí? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja, né, o meditar na lei, o guardar a lei, né, a bem-aventurança ela está justamente nesse ato da gente guardar essas palavras, guardar esse mandamento que Deus nos escreve na sua palavra. E guardar significa viver por, né?
Não é guardar como a gente guarda um livro numa prateleira e ali nunca mais se lê novamente, né? E ele fica empoeirado. Não, é você fazer uso, né? O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esse é o sentido, é um guardar para fazer uso. Então, quem faz uso do livro do Apocalipse, ali das mensagens transmitidas, né, de perseverança, de guardar a volta do Senhor, essa pessoa será bem-aventurada. Tá certo? Então, nós falamos o seguinte, que a bem-aventurança, portanto, está associada ao anúncio, à audição e, sobretudo, à obediência à revelação do Apocalipse, pois o tempo está próximo. Né? No grego, o termo é kairos, né? Tempo. Né? Você já ouviu falar que a palavra kairos no grego é o tempo de Deus, você deve ter ouvido bastante. Mas, bem, esse tempo, o kairos, ele aponta para um tempo definido, ou um momento oportuno, como uma estação festiva, né? Como Natal. Olha, o Natal está próximo. Olha, a colheita está próxima. Então, sempre que essa palavra ela é usada na Bíblia, ela está apontando para um tempo que as pessoas conhecem, um tempo específico. A ênfase era de que este era um tempo de se tomar uma decisão. Era um tempo certo, tá certo? Mais ou menos eu disse assim, ó, meu aniversário está chegando. Então é uma coisa certa que vai acontecer. Lógico, se eu não morrer, vai acontecer. Então basta aguardar. Então eu tenho que fazer os preparativos. Né? Se eu quero comemorar o aniversário de alguém, eu preciso encomendar o bolo, né, Cris? Eu preciso encomendar o bolo, eu preciso encomendar os salgados, eu preciso mandar os convites. Então é nesse sentido. A volta de Cristo ela é tão certa, é um evento tão certo, né? Pois o tempo está próximo. Esse tempo que ele está usando é a palavra kairos, é um tempo que todos tinham certeza que ia chegar, como o tempo da colheita, como o tempo do Natal, como o tempo do aniversário. Então, é preciso tomar algumas providências, tá certo? Você não espera a data chegar para você tomar, então senão você não, né? Você vai ser tido como tolo se você toma as decisões em cima da hora. Mas quando você sabe que uma data importante está chegando, você toma todas as precauções, você toma todas as decisões. Então é isso que o Apocalipse está dizendo. Olha, Jesus está voltando. Né? Então é certa a volta dele, o tempo dele é certo, está marcado, embora não saibamos quando isso vai acontecer. O que eu tenho que fazer então? Então eu tenho que guardar a mensagem de Deus, a palavra e viver por ela, porque é isso, né? Lembram-se da parábola das 10 virgens, que 5 eram nécias e 5 eram tolas, 5 providenciaram o azeite e aguardaram o noivo, mas 5 não. 5 deixaram faltar o azeite, tiveram que sair em cima da hora. O noivo chegou, elas não estavam. Quando elas voltaram, bateram na porta e o noivo disse que não as conhecia. Tá certo? Então, por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Tá certo? Vigiai e orai. Então é nesse sentido. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem certa, verdadeira, que deve ser aguardada com toda, aguardado, né, o tempo com toda a providência. Tá certo? Então é isso que está dizendo aí. Muito bem. A ênfase era de que este era um tempo de se tomar uma decisão. Mais especificamente, os últimos dias. Eram os últimos dias, tá certo? Olha, esses são os últimos dias para a gente tomar uma decisão, né? Então, você tem que estar preparado. João aguardava viver os acontecimentos da revelação do Apocalipse em seus próprios dias ainda. Perceba, muitas vezes nós temos a ideia de que um escritor bíblico, um autor da Bíblia, seja ele quem for, um evangelista, um apóstolo Paulo, um Pedro, quem quer que seja. Muitas vezes nós temos a impressão de que ele está sabendo tudo o que ele está ali escrevendo. Ele tem o conhecimento que nós temos hoje. Ele não tem. Ele não tem. Ele está sendo levado, né, pelo Espírito de Deus a escrever aquilo. É uma revelação. É uma
né? Ele está escrevendo ali uma coisa espiritual que muitas vezes ele mesmo não entende. Ele interpreta como nós interpretamos. E João, como Paulo também, esperava Jesus, aguardava Jesus para os dias deles, para aqueles dias lá. Né? Da mesma forma que nós aguardamos Jesus, ou devemos aguardar Jesus, para os nossos dias. E muito mais agora que temos vivido, né? Toda essa loucura que está o mundo, toda essa pandemia, toda essa violência que está no mundo, que está acontecendo, toda essa balbúrdia. Então nós devemos aguardar a Jesus Cristo perseverando, firmes na fé. Tá certo? Então é nesse sentido, né? João aguardava, ele falava que eram os últimos dias. Ele falava, ele escreveu a carta como se Jesus voltasse ainda ali para as igrejas, quando viviam aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, não é? Até hoje Cristo ainda não voltou, mas nós sabemos que a cada dia mais se aproxima o dia da volta de Cristo, né? Então nós temos que estar o quê? Preparados. Cada época, cada era sempre aguardou a volta de Cristo. As igrejas viveram aguardando a volta de Cristo, né? Todos esses antepassados, João Calvino, Lutero e outros antes dele, muito antes deles, Agostinho, eles aguardavam a Cristo para a época deles. E a nossa igreja também, porque senão você perde a percepção. Você acha que está vivendo no mundo? Ah, Jesus não vai voltar agora mesmo? É aquela ideia, né? Outro dia eu aceito. Não, outro dia eu vou para a igreja. Não, outro dia eu te ouço, né? Então, nunca chega esse dia. A pessoa acha que nunca chega esse dia. Mas e se Jesus voltar? Ou se você for chamado às mansões celestiais? Então nós temos que estar preparados. Tá certo? Temos que estar preparados. Essa é a ideia do Apocalipse. É uma mensagem urgente. É uma mensagem urgente. Tá bom? Bom, assim também hoje em dia devemos esperar tal ocorrência. É evidente que o propósito do Espírito Santo é que cada geração da igreja considere potencialmente que os seus dias sejam os últimos dias. Porque, teologicamente falando, os últimos dias é a partir da descida do Espírito Santo. Tá certo? Então, o Espírito Santo inaugura, lembra-se que Pedro, ele explicando a descida do Espírito Santo, ele disse assim, o que aconteceu é que a profecia de Joel se cumpriu hoje. Né? Quando você vai lá em Joel 2, lá está falando, né? É que nos últimos dias, né, as pessoas profetizarão, o Espírito Santo descerá, cairá sobre as pessoas. Então, teologicamente falando, os últimos dias foi inaugurado com a descida do Espírito Santo. Jesus foi assunto aos céus e logo depois o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e aí formou-se a igreja, tá certo? Então, desde aquele dia da descida do Espírito Santo até hoje, nós estamos vivendo os últimos dias, sendo que hoje a nossa igreja, a nossa era está muito mais próxima, naturalmente, do que aqueles que viveram na época da descida do Espírito Santo. Mas eles aguardavam a volta de Cristo, como João também, ali, quando ele estava preso na ilha de Patmos, escrevendo essas revelações que ele tinha havido, que o anjo tinha mostrado para ele também tinha essa percepção de que Jesus Cristo voltaria ainda em seus dias. Então prepare-se, prepare-se, tá bom? Essa é a ideia do Apocalipse, do livro de Apocalipse. Vamos ver se chegou mais alguém, se tem algum questionamento, alguma pergunta, e nós vamos responder aqui, se Deus quiser, com a graça de Deus. Depois a Raquel entrou, minha esposa. Adriana, boa noite. Entrou a Zete também, boa noite, Zete, seja bem-vinda. A Rosângela Yamazaki, boa noite, Rô. Deus abençoe sua vida. A Cidinha já tinha falado boa noite para ela. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questionamento ou né, sua opinião, por favor, pode expressar aí que a gente vai ler e vai discutir sobre o assunto. Vamos então agora para a parte de hoje da apostila aí, que é a saudação. Os versos 4 até a metade do verso 5. Eu vou ler novamente, Apocalipse 1, verso 4
até o final, até a metade do verso 5. Olha lá, diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Se lembra de alguma coisa quando você lê essa passagem? Você deve se lembrar, sim, é uma saudação de uma carta, né? Eu não sei quantos aqui de nós, né? Aqui eu acho que a maioria que está no estudo são pessoas já de certa idade, são homens, mulheres aí, e já são do tempo de escrever cartas, missivas, né? Epístolas, mais conhecido como carta, né? Você comprava a folha muitas vezes, ia lá, escrevia e você colocava a data e a primeira palavra você colocava assim, saudações. E começava a carta. Olha, aqui estamos todos bem. Fulano está trabalhando. Eu pretendo ir para aí tal dia. Lembram-se das cartas assim? Eram muito interessantes, eram muito. Criava-se uma expectativa de receber as cartas. Namorados e namoradas namoravam muito através de cartas. Vocês lembram disso? Não é? Então, essa época que nós alcançamos também tem esse tipo de escrita na Bíblia. E o próprio livro do Apocalipse, ele é escrito nesse sentido. Ele é uma carta longa, né? Vamos dizer assim. Mas ele é uma carta, porque ele tem o conteúdo de uma carta. Tá certo? Então, quando a gente vê esse versículo aí, ele faz uma introdução, né? Eu falei para vocês que ele faz primeiro uma introdução, que é basicamente um resumo, né? Chamado de prefácio ou prólogo, né? Onde ele faz um resumo do que ele vai falar no livro. E ele começa fazendo uma saudação. Então a saudação está do verso 4 à metade do verso 5, tá certo? Do capítulo 1. Bom, o que é que ele vai falar então nessa saudação aí? Primeira coisa, ele vai se identificar. É o autor, João. E é simplesmente João. Ele escreve assim, João, as 7 igrejas. Tá certo? Por que ele não colocou João de Lima, João o apóstolo, João fulano de tal? Porque as pessoas já conheciam ele, tá bom? Ele era tão conhecido, né? Provavelmente trocava carta com essas igrejas, com essas lideranças, que não precisava mais, né? É como quando você, hoje em dia, né, mudando o que deve ser mudado, mas você manda uma mensagem de texto, alguma coisa assim, para uma pessoa que já está sabendo que você vai se comunicar, já tem né, certa é, intimidade com você, você não vai escrever seu nome inteiro. Wellington de Lima Lucena para Adriana de Lima Lucena. Não, né? Só aparece lá Wellington para Adriana, né? Então é nesse sentido. João aqui, ou simplesmente João, porque ele era conhecido. Então nós colocamos assim na apostila. O autor João, simplesmente, possivelmente era alguém bem conhecido dos destinatários das 7 igrejas que localizavam-se na Ásia Menor. Tira esse estavam aí depois, né? Você pode riscar. Que localizavam-se na Ásia Menor, atual Turquia, né? Então, onde é que ficavam as igrejas do Apocalipse? Onde é a Turquia hoje, tá certo? Tanto é que quando as pessoas viajam, né, a pessoa faz aquela viagem para Israel, para conhecer a Terra Prometida, geralmente tem uma parada ali na Turquia, para conhecer também as igrejas do Apocalipse, né? Supostamente onde eram, porque não se sabe ao certo. Mas algumas passagens onde Paulo passou, onde ali um, um lugar muito fértil, né? Onde teve muitas ações dos apóstolos e a igreja floresceu aí na Ásia Menor, onde é a Turquia hoje, tá certo? No norte, né? No norte da Ásia, é chamada de Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Bom, é evidente, assim, não está escrito aqui.
Vamos lá. Nenhum outro era mais conhecido nessa região na época da escrita do que o próprio apóstolo João. Então, há pessoas que se levantam dizendo assim, como é que a gente sabe que é João o apóstolo, né? E criticam e acham que não é, mas está mais que comprovado que é o apóstolo João, tá certo? Os biblistas aí, a maioria lógico, dos biblistas reformados, daqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que não há nenhum subterfúgio, né? Porque é aqueles que discutem a Bíblia somente para desmerecer a Bíblia, para desacreditar a Bíblia. Esses falam que inventam um monte de coisa, né? Colocam um monte de suposição e acabam não acreditando na autoria bíblica. Mas pessoas sérias mesmo que amam a Deus, que são crentes, todos vão concordar que é João o apóstolo que escreveu o Apocalipse, tá certo? Então ele não se identifica porque ele tinha já essa intimidade, vamos dizer assim, com as igrejas da Ásia. Todo mundo conhecia o único apóstolo vivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De forma que quando João escrevia alguma coisa, quando João falava com alguém, para eles era um evento, porque aquele homem tinha andado com Jesus e tinha conhecido o próprio Jesus. Tá certo? Então, quando é alguém assim, não carece de você colocar o sobrenome, né? Uma pessoa muito conhecida, né? Um exemplo aí, né? Quem não sabe quem é Djavan, fala assim, ó, eu escutei uma música de Djavan, eu não preciso citar o nome dele inteiro. Eu falei com o presidente fulano de tal. Quem não sabe quem é o nome do presidente? Né? Eu falei com esse ou com aquela pessoa famosa. Então é nesse sentido. João, ele tinha certa fama, ele gozava de certa fama, né? Entre os cristãos e entre a igreja da época. Tá certo? Então por isso ele não se identifica na carta com o sobrenome, apenas João. Bom, ninguém era mais conhecido do que João nessa época da escrita naquela região. Claramente nota-se que o Apocalipse se trata de uma forma epistolar, como eu disse, é uma carta, onde aparecem remetente, né? Quem é o remetente da carta? Deus, que revelou a Jesus Cristo e esse, por sua vez, mandou um anjo revelar a João. Não é isso que fala? Olha lá, o verso 1. Apocalipse capítulo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Né? Então, o remetente da carta, né? E aí, por que eu estou falando novamente do remetente? É porque João, quando ele faz a saudação, ele faz uma saudação tríplice, ou seja, ele vai citar as pessoas da Trindade, né? Se você perceber aí, ele vai citar o Pai, o Espírito Santo e depois o Filho. Ele inverte a ordem aí, né? Por uma questão aí didática, né? Do Pai, da obra do Espírito, intercalar a obra do Filho, mais ou menos isso, né? Por isso ele assume essa ordem aí, o Pai, o Espírito e depois o Filho. Mas nós sabemos que o Filho é a segunda pessoa da Trindade. Mas é uma questão mais didática, para exemplificar o que ele está querendo explicar. Então veja aí, é uma carta, ela tem característica de carta porque ela tem remetente. E o remetente é o próprio Deus. Há também na carta destinatários. Quem são os destinatários? As 7 igrejas. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, tá certo? Então, a carta é destinada a 7 igrejas. Nós já falamos sobre o significado do número 7 antes de alguns substantivos do Apocalipse, que significam, né, totalidade, completude, perfeição. Então, 7 igrejas significa que essa carta serviria para todas as igrejas de todas as épocas. É 7. O número é 7. É o número perfeito de Deus. É o número da criação de Deus.
Deus criou o mundo em 7 dias. Na verdade, em 6, mas descansou no sétimo. Então, nós compreendemos que, ao todo, Deus usou os 7 dias, não é? Para a criação do mundo. Então, é um número perfeito. Tudo que Deus faz é bom. E esse número vai se repetir várias vezes no Apocalipse. Então, as 7 igrejas aí, essa é o destinatário original, principal. Mas depois que a carta passasse por essas 7 igrejas, portanto, deveria ser lida em todas as outras igrejas, e tanto é que ela foi compilada e até hoje nós continuamos a ler e estudar o Apocalipse em nossas igrejas, tá certo? Então é uma carta destinada a todas as igrejas do mundo de todas as épocas. É isso que significa o número 7 antes da palavra igreja, né? Mas há uma saudação também, um cumprimento, né? Essas características são equivalentes ao que se escreve no envelopamento de uma carta. Voltando, né, às nossas experiências passadas, aí quem já escreveu uma carta, vinha um envelopezinho assim, né, a carta normal, vinha um envelope branco com as bordinhas assim verde e amarelo, um monte de tracinho, lembra? Né? E você ali tinha o fechamento da carta, muitas vezes as pessoas lambiam ali, porque vinha uma colinha bem fininha, a pessoa dava uma lambidinha assim e colava, e grudava mesmo, ou passava cola, colocava a carta lá dentro e escrevia, né? O remetente, né? Quem está enviando a carta, né? Então, se eu estava enviando, era remetente Wellington de Lima Luceno, de um lado, e colocava o meu endereço, porque se a pessoa quisesse responder essa carta, voltar essa carta, lá tinha o meu endereço. E atrás eu colocava para, que era o destino, fulano de tal, tá certo? Com o endereço da pessoa. Então, o que nós temos, e muitas vezes algumas pessoas faziam a saudação dentro da carta, na folha, que era a carta propriamente, alguns faziam de fora, já atrás, já no remetente escrevia assim, saudações, ou estamos com saudade, ou paz, ou saúde. Era uma forma de cumprimentar as pessoas, de começar uma conversa com uma pessoa que você não vê há muito tempo, né? Ou não conversa há muito tempo, melhor dizendo. Tá certo? Então, o que nós queremos dizer é que o Apocalipse, ele tem essa saudação, né? Olha lá o que diz. Graça e paz a vós outros. Ele começa a carta dizendo assim, João, né? É o coautor aí, vamos dizer assim, né? Porque Deus revelou a Jesus, Jesus manda o anjo revelar a João, e João agora está enviando a carta para as 7 igrejas. Então, João, as 7 igrejas, e aí ele começa com a saudação: graça e paz a vós outros. Tá certo? Então, é uma epístola. O Apocalipse é uma carta, pode falar sem medo. Nós chamamos de livro de Apocalipse porque acabou virando uma convenção, né? Uma convenção. O livro do Apocalipse, na verdade, é a carta ao Apocalipse, é uma epístola, é uma missiva, o Apocalipse, tá certo? Continuando aí. Então, nós temos aqui essas características, não é? Deixa eu ver aqui, deixa eu subir um pouquinho mais aqui a nossa. Bom, a saudação, um cumprimento, né? Essas características são equivalentes ao que se escreve no envelopamento de uma carta, no envelope de uma carta, por fora de uma carta. Ainda quanto à saudação propriamente dita, isto é, graça e paz a vós outros, a saudação é essa parte da carta, que por sinal ocorre em outras epístolas do Novo Testamento, né? Então essa é uma característica das cartas, né? Acontece em outras também, tá? Só que algumas vai graça, paz e misericórdia, mas essas duas vai aparecer graça e paz, como aparece aqui no Apocalipse. Filipenses 1, vamos lá? Filipenses 1:2, melhor dizendo. Graça e paz a vós outros. Vou ler o verso 1 também, vai. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, Jesus, aí é o título, né, o remetente, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Era uma carta à liderança da igreja dos Filipenses. Ó a saudação. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Né?
o apóstolo Paulo usa muito duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. 1 Pedro também, capítulo 1, verso 2. Vamos lá. 1 de Pedro. Então, essas são características de cartas, tá certo? Certo, gente? Pedro. 1 de Pedro, verso 1 e 2 também. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, olha lá o nome do remetente, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então tinha, assim, vamos dizer assim, um destinatário original, como o Apocalipse também tinha, que eram as 7 igrejas. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão dos santos, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Tá certo? Então nós vemos aí que essas são características de cartas e por isso o Apocalipse deve ser considerado também como uma carta. Bom, a palavra graça é charis no grego, né? É um termo de cumprimento tipicamente usado pela população grega da época, né? Como é que você cumprimenta a sua vizinha, o seu vizinho, alguém que você encontra na rua? Boa tarde, boa noite, olá, né? E eles eram caris, era graça, né? Que significa, essa palavra pode significar saúde também. Saúde, paz, né? É, pode ter vários significados, mas era uma saudação é, bem comum, e principalmente em cartas, tá bom? Nós vimos lá em Atos 23, 26, né? Lá foi traduzido por saúde, Atos 23, 26. Mas é a mesma palavra usada no Apocalipse, graça, é a mesma que é usada aqui no Apocalipse, né? Por um, por um rei da época aqui, né? Um governador, na verdade. Olha lá. Paulo perante o Sinédrio, né? Então, Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, né? É uma carta entre os dois. Ele estava falando sobre Paulo e a forma dele cumprimentar, né? Dele saudar o governador Félix é saúde, é caris aqui no grego, tá bom? Bom, já a palavra paz, lá na carta do Apocalipse, João vai usar graça e paz a vós outros. Né? Graça e paz a vós outros. A palavra graça, como eu disse, é uma palavra tipicamente grega, usada pelos gregos. E a palavra paz, apesar de estar escrito em grego, eirene no grego, ela é shalom no hebraico, tá certo? A palavra paz é shalom. Era um cumprimento tipicamente judaico, usado para cumprimentar, para saudar as pessoas, os hebreus. Por que João está fazendo isso? Porque o João está usando uma palavra tipicamente grega e uma tipicamente hebraica. Graça, grego. Paz, hebraico. Por que ele está fazendo isso? Porque as igrejas que ele está escrevendo é composto de gentios e gregos. Ou judeus e gregos, que são gentios. Judeus e gregos, né? Ou gregos e judeus, já que ele usou uma palavra grega primeiramente e depois usou uma palavra judaica, né? Embora o termo lá na hora de escrever foi em grego, mas é uma palavra tipicamente um comprimento hebraico. Paz, né? Justamente uma palavra muito comum, né? No meio judaico, né? Um cumprimento. Como nós damos bom dia, como nós saudamos as pessoas, eles saudavam com a palavra paz. Então, por isso, graça e paz. Grego e judeu, tá certo? É uma carta direcionada para igrejas mistas, tá bom? É como se hoje nós tivéssemos judeus na nossa congregação, na nossa igreja, né, convertidos a Jesus. Então, alguém manda uma carta, manda nos termos culturais das duas etnias que, que, que estão
né, frequentando aquela igreja. É isso que aconteceu. Tá certo? Então, Shalom no hebraico e Eirene no grego significam paz. Muito bem, vale ressaltar, isso aí eu falei, né? Que as igrejas destinatárias eram compostas desses dois grupos aí, judeus e gregos. Bom, a saudação, porém, é trinitária. Depois dele cumprimentar aí com graça e paz, o que é que ele vai dizer? Né? Ele vai saudar agora as pessoas em nome de quem? Em nome da Trindade. Em nome da Trindade. Vamos ver se tem algum questionamento aqui. A Marizene lembra, né, Marizene, de escrever carta. Que legal, escreveu muita, né? A Rosângela, época boa, né, Rô? Verdade. Quando a gente trocava carta, verdade. Né? Hoje a gente tá tudo mecanizado, né? Tudo desenvolvido, o WhatsApp para cá, o WhatsApp para lá, né? Então, realmente. E daqui uns dias nem o WhatsApp vai ser mais, né? Eu não sei como é que vai ser mais as mensagens, talvez, né? Quem sabe vamos se comunicar através do pensamento, é o que falta, porque, né, essas coisas mudam tanto que, né, daqui a pouco nós não sabemos mais como é que vamos nos comunicar. Mas fato é que já estão transmitindo, né, mensagens sem fio, né? Hoje a internet é sem fio, né? Daqui a pouco a gente já consegue ler mentalmente aí o que tá sendo mandado. Bom, vamos lá, vai. Parar de sonhar muito alto aqui. Continuando então, né? É, a saudação é trinitária. A saudação é trinitária. Vamos ler novamente aí, né? Apocalipse 1, 4, né? E o 5 até a metade. Apocalipse 1, 4 e o 5 até a metade, que diz, a metade do 4 já, né? Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem será esse? Da parte dos sete espíritos, quem será esse? E da parte de Jesus Cristo. Jesus Cristo é mais fácil, né? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Bom, então, a saudação é trinitária, o Pai é aquele que é, que era e que há de vir. Essa saudação revela a eternidade de Deus, tá certo? Deus não tem começo, né? Ele está presente, né? Ele sempre era, ou ele sempre é. Lembram-se quando Moisés pergunta a Deus, assim, mas quando eles me perguntarem que Deus me enviou, por que Moisés fez aquela pergunta? Porque o Egito era uma nação politeísta, tinha muitos deuses, né? Qual foi o Deus que te mandou aqui? Foi o Deus da terra? Foi o Deus do mar? Foi o Deus dos animais? Que Deus? Eles adoravam muitos deuses. E então, o próprio Moisés, que tinha vivido no Egito 40 anos, ele mesmo ficou, vamos dizer assim, né, sem entender muito, e ele pergunta para Deus: então qual é o nome do Senhor? E como é que Deus se revela para ele? Eu sou o que sou. Né? Aquela palavra tem um significado muito grande, que Deus ele é, Deus ele não foi, Deus não vai ser, Deus é. Deus não é temporal, ele está fora do tempo. Ele sempre foi Deus, ou sempre é Deus, né? A gente usa sempre foi Deus. Então, ele, para se revelar aqui no Apocalipse, ele diz assim: eu sou o que era, o que é e o que há de ser. Eu sou Deus. Deus não tem final, não teve começo, né? E não vai ter fim. Então ele é, era e há de ser sempre. Então, esse termo aqui está falando sobre a eternidade de Deus, tá certo? E aí nós vemos, né, no próprio Apocalipse 1:8, Deus mostrando que ele é eterno. Olha lá, Apocalipse 1:8. Nós lemos hoje também. Eu sou o alfa e o ômega. A palavra alfa e ômega é começo e fim. Por quê? Porque as iniciais, é a inicial e a última letra do alfabeto grego. A primeira letra do alfabeto grego
é alfa. E a última letra do alfabeto grego é o ômega, né? Então por isso que ele diz, eu sou o começo e o fim. Eu sou o primeiro e o último, né? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá certo? Então essa revelação do Pai aí no Apocalipse, nesse cumprimento trinitário que João está dizendo, olha, eu estou escrevendo da parte do Pai, né? Aquele que é, que era e que há de vir. Ele está dizendo do Pai eterno, do Deus que sempre existiu. Essa é a mensagem, né? É isso que ele está embasando a carta dele. Esse na verdade, é o autor da carta, né? É essa trindade que ele está apresentando agora, essa saudação que está vindo para aquelas 7 igrejas, é o próprio Deus cumprimentando. Já pensou? O próprio Deus cumprimentar a sua igreja? O próprio Deus cumprimentar você? Deus está cumprimentando a igreja no livro do Apocalipse, né? Então, João escreve aí. Bom, então o Pai é aquele que é, que era e que há de vir. Essa saudação revela a eternidade de Deus. Ainda em Apocalipse 22:13, lá no finalzinho, né? Lá no finalzinho do Apocalipse diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, novamente as letras do alfabeto, a primeira e a última, alfabeto grego. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Né? Ele repete 3 vezes o que ele é aí, né? Justamente para mais uma alusão, nós cremos aí, à trindade. Né? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Né? Ao mesmo tempo que ele repete o que ele é, ele fala isso 3 vezes, se referindo às 3 pessoas da trindade. Bom, é, como não tendo um princípio, é isso que revela aí. O Pai é um, como não tendo um princípio, uma criação como os demais seres. Nem um fim, morte. Então é isso que significa. É o que era e o que há de vir. É um que não tem princípio e é um que não vai ter fim. Né? Vale lembrar que descrições semelhantes a esta que revelam a eternidade, são referidas à pessoa de Jesus Cristo em outros textos do Novo Testamento. Tá certo? Por exemplo, Hebreus 13:8. Né? Por quê? Porque Jesus também é Deus. Né? Nós cremos que Jesus é Deus. Tá certo? Então, os atributos divinos recaem sobre a pessoa de Jesus Cristo também, né? Respeitando a economia da Trindade, né? O Filho sempre existiu no Pai, né? O Filho é o Verbo, né? É a palavra do Pai. Tudo foi criado através da palavra. Então, o Filho sempre existiu, né? Então, ele também é Deus como Deus é, né? Veja aí, então, qual foi o texto que eu falei? Hebreus 13:8. Vamos lá. Hebreus, capítulo 13, verso do número 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Não sou similar, semelhante, né? Então é falado sobre o Filho também, né? Porque ele é Deus, então ele traz as características. Como um filho, ele parece com o seu pai, tá certo? Vamos ver outro texto aí que fala dessa semelhança do que é falado ao filho, do que é falado do pai no filho também. Mateus 11:3. Vamos lá. Mateus capítulo 11, verso número 3. E és tu aquele que estava para vir ou havemos esperar outro? Então Jesus ele sempre foi aguardado, né? Então o que Deus fala lá no início eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Então, em alguns textos, Jesus ele é aguardado, né? Ou seja, é uma característica do ser de Deus, justamente porque Jesus também é Deus. Em João 11:27 é um texto parecido, mas vamos ler também. João 11:27 diz assim: Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tá certo? Então, que devia vir ao mundo, né? Aquele que veio,
né? E aquele que virá, que retornará, que está sendo aguardado. E por último, Apocalipse 2:8, né? Que é o próprio Senhor Jesus Cristo revelando dele mesmo aqui, né? Apocalipse 2:8 diz assim: ele se revelando à igreja de Esmirna. Ele sempre dá uma característica, né? Ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ora, o primeiro e o último, né? Não é uma característica divina? Então, é só para lembrar que essa revelação que é dada sobre o Pai, né? Que ele é, o que era e o que há de vir, muitas vezes recai sobre o Filho também em outras partes do Novo Testamento, tá bom? O outro texto diz da parte dos sete espíritos. Essa expressão é repetida algumas vezes no livro, né? No capítulo 3:1, né? Do Apocalipse. Olha lá, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos, está escrito lá. Apocalipse 3:1, Apocalipse 4:5 e Apocalipse 5:6. No Apocalipse, não encontramos a expressão que nós acostumamos a encontrar em outros livros do Novo Testamento, que é Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo. O que nós vamos encontrar no Apocalipse é sete espíritos. Mas lembrando vocês que o número 7 é o número de totalidade, plenitude e perfeição, né? Então nós cremos que isso ocorreu, né? Não aparece Espírito Santo e sim sete espíritos, né? E você pode ver lá que a palavra espírito está com letra maiúscula, né? A fim de designar justamente o Espírito Santo. Foi uma forma, como João está usando muito símbolo e o número 7 para mostrar que a perfeição de Deus, o livro está embasado, ele foi baseado na perfeição de Deus. Ele usa, em vez da palavra Espírito Santo, João usa sete espíritos. Mas é justamente para designar quem? A terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Tá certo? Então, toda vez que aparecer no livro do Apocalipse os sete espíritos, é uma referência ao Espírito Santo. Tá bom? O Pai é o que era e que há de vir. Tá falando da eternidade dele. O Espírito Santo é os sete espíritos, a totalidade do Espírito, o derramamento total do Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Correto? O sete significa plenitude, totalidade. Tá bom? Então, continuando aqui. No Apocalipse, então, eu já li os sete Espíritos, a fim de designar o Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O que é falado sobre Jesus Cristo? Sobre ele ser a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Sobre Jesus Cristo é falado três coisas: que ele é fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Estamos terminando aí, então. Mais um minutinho. Vamos explicar essas designações agora sobre a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho. A carta, né? A saudação é feita no nome da Trindade. Do Pai, do Espírito Santo e agora do Filho. O Filho, é falado três coisas sobre o Filho. Que ele é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Tá certo? Correto aí? Antes de mais nada, vale dizer aí que quando Jesus, quando João ele faz questão, né, de citar o nome de Jesus Cristo, né? Olha o que ele diz aí, no verso de número 5. Não, no verso. E da parte de Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele fala novamente, é a segunda vez que ele usa o nome próprio de Jesus. Né? Para dizer o quê? Que é aquela pessoa que ele conheceu. É o Jesus terreno, mas também Jesus Cristo divino, né? A parte Cristo é o Messias, né? Não a parte, mas o nome Cristo significa Messias. Então,
ele faz questão. João escreve o nome completo de Jesus Cristo para enfatizar a vida terrena de Jesus e o seu ofício messiânico, tá certo? Jesus Cristo. E ele é descrito de três modos diferentes, então. A primeira é a testemunha fiel. E isso está baseado lá no que está escrito no Salmo 89, 36 e 37, sobre como seria a descendência davídica, né? Vamos lá, Salmo 89. Por que João apresenta Jesus como uma testemunha fiel? Porque o descendente de Davi prometido, ele teria que ser uma testemunha fiel. Está lá no Salmo 89, verso 36 e 37. Vamos lá? Estamos terminando já, gente. Mais 5 minutinhos. Salmo 89, verso 36 e 37. A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Então, vejam aí. Essa era a promessa do descendente que sentaria no trono de Davi e seu reinado não teria fim. Lembra-se que a Davi é prometido um descendente que vai reinar para sempre. Esse descendente, né, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é da linhagem de Davi. Não é? E quando João então apresenta Jesus como a testemunha fiel, ele está, na verdade, confirmando aquilo que é dito sobre Jesus lá no Salmo 89, verso 36 e 37. Tá certo? Mas ele vai falar também que Jesus é o primogênito dentre os mortos. O que isso significa? Está baseado no fato de que Jesus inaugurou um tipo de ressurreição jamais experimentado pelo homem, uma ressurreição eterna. Né? Nós sabemos que antes de Jesus, algumas pessoas foram ressuscitadas, na verdade. O próprio Lázaro ressuscitou, Jesus, melhor, foi ressuscitado por Jesus. Mas Lázaro morreu, tá certo? Na crucificação de Jesus, algumas pessoas saíram dos túmulos lá, né? Ressuscitaram. E essas pessoas onde estão? Elas morreram novamente. Mas Jesus é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. É um tipo de ressurreição nova que o homem nunca experimentou. Por isso ele é chamado do primogênito dentre os mortos. O primeiro que iria ressuscitar e jamais iria morrer. Isso vai acontecer comigo e com você também, se nós formos salvos, se nós realmente cremos em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai ressuscitar aqueles que já morreram. Né? Aqueles que estiverem com ele no céu ressuscitarão. Né? E aqueles que estiverem na terra serão transformados num piscar de olhos, receberão novos corpos. O apóstolo Paulo vai tratar isso na segunda carta aos Coríntios, lá, né? Dizendo que assim como há corpos celestiais, ou há corpos terrestres, haverá também corpos celestiais. E nós haveremos de ganhar novos corpos, né? Corpo que não é mais suscetível à doença, corpo que não é mais suscetível à corrupção da carne. Então nós vamos ganhar novos corpos, nós seremos como Jesus é. Lembram-se que Jesus ele atravessava as paredes lá, né? E que ninguém reconheceu ele no caminho de Emaús. Os discípulos que comeram conheceram ele pelo partir do pão. Mas ele foi transformado. Então nós também teremos o nosso corpo transformado, tá certo? Então, nesse sentido, Jesus é o primogênito dentre os mortos. Foi isso o que João falou lá, né? Ele disse que Jesus, primeiro, era testemunha fiel, ou seja, que é a descendência de Davi, né? Que Davi prometeu, o descendente que jamais morreria. E agora ele é o primogênito desses mortos. Colossenses 1,18. Vamos abrir nossas Bíblias aí, em Colossenses 1,18? Vamos lá. Colossenses, capítulo 1, verso 18. Texto bem conhecido, que diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, né, até daqueles que ressuscitam e nunca mais vão morrer, Jesus tem a primazia. Ele foi o primeiro, ele inaugurou. Então, nesse sentido, João, o apóstolo João, vai chamá-lo no Apocalipse, né, da testemunha fiel e do primogênito dentre os mortos.
Qual é o outro nome que ele vai usar para Jesus? O soberano dos reis da terra. Mais uma vez, João vai recorrer né, ou se referir a Jesus, ao se referir a Jesus, ele vai vindicar um termo sobre a descendência de Davi, mais uma vez, o Salmo 89, verso 27. Né? Salmo 89, Salmo 89, verso 27. Diz assim: Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Né? Então, essa era uma promessa ao descendente de Davi. Né? Então, inclusive esse salmo é messiânico, né? Promessa do reino messiânico a Davi, Salmo 89. Então, aqui vai trazer várias características que só Jesus preencheu essas características. E uma delas é essa daqui, dele ser o soberano dos reis da terra. Né? Jesus vai governar com cetro de ferro. É falado várias vezes no Apocalipse que ele tem um cetro de ferro, né? Que significa que ele vai dominar sobre todos os reis da terra. Jesus Cristo é o rei dos reis, senhor dos senhores. Tá certo? E por isso, então, ele é distinguido aqui como soberano dos reis da terra, né? A promessa de Deus, Deus é com letra maiúscula, não é com letra minúscula aí, me perdoem, saiu com letra minúscula. A promessa de Deus se cumpriu em Jesus Cristo, a quem tudo foi sujeitado. Tá certo, gente? Então, tudo isso, você vê, né? Em um versículo e meio praticamente. Tudo que nós falamos sobre a saudação é do versículo 4 até a metade do versículo 5. Então, você começa a ler essas ideias aí e você vai ter outra visão do Apocalipse, né? Você vai começar a compreender. Né? Aí você lê novamente e fala, então é isso que ele está falando. É exatamente isso aí. Tá certo, gente? Legal, Marizene fez datilografia. Eu não tive condição de fazer, morria de vontade de fazer. Legal, Marizene. Obrigado, Rô. Muito boa a sua opinião. Muito legal. Que Deus abençoe. Até semana que vem, tá bom, gente? Semana que vem, então, nós vamos entrar mais a fundo aí, até, quem sabe, o verso 8 do capítulo 1 de Apocalipse. Que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, estamos à disposição aí, se vocês quiserem tirar pelo WhatsApp ou por aqui mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até semana que vem. Um beijo para todos vocês, para os homens também aí, um abraço, um beijo aí. É isso aí. Obrigado, Maria. Não precisa mais. Valeu, Ataíde. Um abraço. Obrigado também por ter participado. Amém, Rosângela. Fica com Deus, todos vocês. Um abraço.